Olá, turminha. Aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias e também do estado do Maranhão. Estamos aqui com vocês mais uma vez na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que essas aulas são referentes ao primeiro período, do ano letivo, e nós estamos estudando determinantes, tá? Esse é o nosso conteúdo. Matrizes, determinantes e sistema linear. São os 3 capítulos referentes ao primeiro período. O estudo de matriz já foi feito, já tem todo o material disponível para vocês. Também já começamos a falar de determinante. Já tem aulas gravadas aí para vocês disponível, feita aí com todo carinho. Vão lá na plataforma, tá? Já está disponível, acesse. E se você perdeu alguma aula, não assistiu ao vivo, vá lá e assista, confira, tire suas dúvidas, beleza? Galera, a gente vai hoje dar continuidade ao estudo dos determinantes, né? O último vídeo que a gente gravou a respeito disso foi as propriedades dos determinantes, porque conhecer a propriedade é importante, porque evita que você faça cálculos desnecessários, né? Tem matrizes que você já sabe que o determinante vai ser igual a zero, ou já sabe que vai ser igual a um determinado valor, se você conhece as propriedades, tá? Aí evita que você faça o cálculo, beleza? E hoje a gente vai estudar uma matriz chamada de matriz de Vandermonde, tá? Conhecer quais são as características dessa matriz e principalmente também como é que você calcula o seu determinante, tá? Que ela é calculada de uma forma bem específica. Tem um tipo de cálculo que você faz só para calcular o determinante desse tipo de matriz, tá? Então, primeiro a gente vai conhecer a matriz de Vandermonde, quais são as suas características, como é que eu reconheço uma matriz de Vandermonde. Depois vou mostrar para vocês como é que calcula o seu determinante, tá? Que vai ser diferente do que você calcula o determinante das matrizes aí tradicionais, beleza? Então vamos comigo, matriz de Vandermonde é o nosso conteúdo de hoje. Olha só, pessoal, considere os números A1, A2, AN para n maior ou igual a 2 e a determinada matriz. Olha, perceba que essa matriz aqui ela começa com 1, né? E cada elemento nós chamamos de A1 da segunda linha, que A2, A3 até um determinado AN. E aí você percebe que os outros elementos dessa outra coluna é o A1 elevado ao quadrado. O outro seria o A1 elevado ao cubo. O outro é igual a 1 à quarta. E assim até um determinado A1 elevado a n menos 1. Então, todas as colunas são formadas dessa maneira. Você começa com 1, aí você tem um outro elemento, aí você tem outro elemento, é esse elemento ao quadrado, depois esse elemento ao cubo, esse elemento à quarta, e assim vai. Tá? Então, essa é a característica aí da matriz de Vandermonde, certo? Então, essa matriz, quando ela tem esse formato, tá? Ela é conhecida como matriz de Vandermonde. Beleza? Quais são as características? Como é que a gente pode destacar? Porque é importante que você saiba identificar, tá? Então vamos ver como é que a gente identifica uma matriz de Vandermonde por algumas características. As colunas dessa matriz são formadas por potências de mesma base, tá? Então, por exemplo, aqui, se for base 2, esse elemento aqui é o 2 elevado a 0, esse aqui é o 2 elevado a 1, esse aqui é o 2 ao quadrado, esse 2 ao cubo. Tá? Se aqui eu tiver uma potência de base 2, base 3, isso aqui é 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, e assim sucessivamente. Tá? Então, as colunas dessa matriz são potências formadas por potências de mesma base. Beleza? Outra característica. Os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica. Turma, vocês lembram de progressão geométrica, né? Estudaram aí na primeira série, mas se você tiver dúvida, a professora Renata da primeira série trabalhou muito a questão da progressão aritmética, progressão geométrica, tem vídeo na plataforma. Então, se você tem dúvida do que é uma progressão geométrica, assista o livro, as aulas da professora Renata, que vocês vão ver lá esse conteúdo. Então, a progressão geométrica é uma sequência de números que você vai multiplicando por um determinado valor.
Você começa com um valor e obtém os outros através de uma multiplicação. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está falando que cada coluna dessa aqui, ó, vai formar uma progressão geométrica. Ora, porque se são potências, por exemplo, de base 2, se o primeiro é 2 elevado a 0, o segundo é 2 elevado a 1, o terceiro é 2 ao quadrado, o outro é 2 ao cubo, isso é uma PA, aliás, uma PG, uma progressão geométrica de razão 2. Tá? Se for a base 3, 3 a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, então você tem uma PG de razão 3, os números sendo multiplicados por 3. Então, essa característica está dizendo que os elementos de cada coluna formam uma progressão geométrica, cujo primeiro elemento é 1. Tá? Veja que o primeiro elemento aqui é dessa primeira linha que começa com 1. Beleza? E outra característica importante da matriz de Vandermonde é que as razões, a gente falou, essa aqui é uma razão de ordem de razão 2, aqui é uma PG de razão 3, isso aqui é uma PG de razão 5. Essas razões, né, as razões dessas progressões, que são esses números aqui, A1, A2, A3 e AN, são chamados de elementos característicos. Tá? Então, na verdade, quem são os elementos característicos? É a base. É a base, porque veja, ele está falando que cada coluna é formada por potências de mesma base. Então, essa mesma base, que é a razão da progressão geométrica formada pela coluna, ela, na matriz, são chamados de elementos característicos da matriz. Certo? Então, é o A1, o A2 e o A3. Ou seja, veja só o que eu quero dizer com isso. Se essa primeira coluna são potências de base 2, 2 elevado a 0, que vale 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, vamos supor, 2 a quarta. Essa aqui seria a minha primeira coluna. Tá? Minha segunda coluna seria 5, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 ao cubo e 3 à quarta. Beleza? Vamos supor que minha outra coluna seja o 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 ao quadrado, 7 ao cubo e 7 à quarta. Tá? Então, quais são os elementos característicos da minha matriz? É a base de cada coluna dessa aqui. Tá? Qual é a base dessa aqui? Como foi formada? Por potências de base 2. Então, 2 é o elemento característico, que é a razão dessa PG. Isso aqui é uma PG, certo? Olha só aqui, ó, potências de base 3. A base é 3, então 3 é o elemento característico dessa matriz, que é a base 3. É a razão da progressão geométrica dessa segunda coluna. Aqui, a base é 7, então 7 é o elemento característico. Por que esse elemento característico eu estou perdendo assim um tempo para explicar mais sobre ele? Porque é ele que a gente vai usar para calcular o determinante. Então, a primeira coisa que você precisa, eu tenho uma matriz de Vandermonde, primeiro é reconhecer. Então, são essas as características aqui. Aí, se eu quero calcular o determinante, a segunda coisa a ser feita é você determinar os seus elementos característicos. Saber qual é a base de cada coluna dessa aí. Tá? E, em terceiro, é saber como é que calcula o determinante a partir desses elementos característicos, que é o que a gente vai falar agora. Beleza? Então, olha só. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de Vandermonde? O determinante de uma matriz de Vandermonde é o produto entre os elementos característicos. Ó. Produto entre os elementos característicos. De forma que o minuendo tem um índice menor que o subtraindo. Na verdade, é um índice maior que o subtraindo. Então, veja bem, eu determinei os meus elementos característicos. É o 2, o 3 e o 7. Você vai fazer um produto da diferença entre esses elementos característicos. Tá? O A2 menos o A1, o A3 menos o A2, até você subtraindo
todos os elementos característicos desse determinante. Tá? Então, o determinante de uma matriz de Van der Monge é o produto entre todos os elementos característicos, a diferença, né, entre todos os elementos característicos, de forma que eu diminuindo tenho um índice maior que eu subtraindo. Pessoal, vamos explicar isso através de um exemplo. Tá? Então, veja bem. Vamos analisar aqui essa matriz. Será que essa matriz é uma matriz de Van der Monge? Será que tem essa característica aqui? Então, veja só. A primeira coisa a se fazer é escrever essa matriz na forma de potência. Olha só, se você observar aqui com muito cuidado, você tem aqui, ó, que você tem o 1, aí você tem o 3, é 3 elevado a 1, e você tem o 9, que é 3 ao quadrado. Certo? Na outra coluna, você tem 1, o 4 elevado a 1 e o 4 ao quadrado, que é 16. Certo? Vamos aqui para minha terceira coluna. Ó, esse aqui é 1, esse aqui é 5 elevado a 1, esse aqui é 5 ao quadrado. Certo? Aí eu pergunto para vocês, quais são os elementos característicos da minha matriz de Van der Monge? Olha, a base, ó, base 3, base 4 e base 5. Essa aqui são os meus elementos característicos. É a razão dessa PG, é a base. Certo? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante dessa matriz de Van der Monge, vou colocar aqui, ó, cujos elementos são 3, 4 e 5. Então, como é que você vai fazer o cálculo desse determinante? Você vai pegar a diferença entre esses elementos característicos, né? Colocar na ordem, ó. Esse aqui é o meu A1, esse aqui é o meu A2, esse aqui é o meu A3. Então, tu vai subtrair o A2 pelo A1, o A3 pelo A1. Fazer o produto. Então, nesse caso aqui vai ser o quê? 4 menos 3 multiplicado por 5 menos 3 multiplicado só, né? O 4 menos 3, o 5 menos 3 e o 5 menos 4. Desculpa. Então, o 5 menos 4. Tá? O A2 menos o A1, o A3 menos o A1 e o A3 menos o A2. Ele fala que o índice tem que ser sempre maior. Então, eu não posso subtrair o A1 do A2, o A2 do A3. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, o A2 menos o A1, o A3 menos o A1 e o A3 menos o A2. Certo? Então, o resultado disso aí é o determinante. Ó. Então, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Ó. Então, vai dar 1 multiplicado por 2 multiplicado por 1. Então, o determinante é igual a 2. Ó. Tá? É muito mais fácil você fazer assim do que você aplicar a regra de Sarri. Tá? Principalmente aqui numa situação dessa aqui, ó, que é uma matriz de ordem 4. Olha só. Então, quando você olhar tudo 1 aqui, você já pode dar um alerta, né? Isso aqui pode ser a matriz de Van der Monge. Tá? Você apareceu aqui tudo 1 na primeira linha, então isso aí já é para ti um alerta. Olha, isso aqui ele pode ser a matriz de Van der Monge. Então, olha só, beleza. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai descobrir quem são os elementos característicos. Tá? Então, vamos escrever essa matriz na forma de potência. Então, você vai ter aqui, ó, aqui 1, aqui 1 elevado a 1, 1 elevado a 2 e 1 elevado a 3. Afinal de contas, né, 1 elevado a qualquer valor é sempre 1, né? Então, você pode escrever isso aqui dessa forma. Beleza? Na outra, você tem 1, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Certo? Então, você conseguiu escrever essa segunda coluna aí na forma de potência. Terceira coluna, 1, 3 elevado a 1, 3 elevado
a 2 e 3 elevado ao cubo. Beleza? E aí você tem aqui a quarta coluna. Tá? A gente percebe que a gente vai colocar na forma de potência de base 4. Né? Então você pode botar aqui 1, 4 elevado a 1, 4 ao quadrado, que é 16, e 4 ao cubo, que é 64. Veja bem. Certo? Então, deixa eu apagar aqui essa parte, para que a gente possa fazer aqui. Então, vamos calcular aí esse determinante. Então, quais são os elementos característicos? Então, eu vou calcular o determinante da matriz de Van der Moon, né? Cujos elementos característicos são quem? 1, 2, 3 e 4. Nessa ordem. E aí você vai pegar o produto da diferença do índice maior pelo menor. Então veja bem, todo mundo, o A2 menos o A1, o A3, que é 3, menos o A1, e o A4, que vale 4, menos o A1. Então pegue e subtrair 2 por 1, o 3 por 1 e o 4 por 1. Agora eu vou fazer o quê? Pelo 2 agora. Eu posso fazer o 2, o 1 menos um 2? Não posso. Então vai ser quem? O 3 menos o 2 e o 4 menos o 2. Certo? Agora, o que restou aí? Restou aqui o 4 menos o 3. 4 menos o 3. Certinho? Então, vamos lá. Então, determinante da matriz de Van der Moon, cujos elementos características 1, 2, 3 e 4 vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, nós temos o quê? A gente vai ter 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Certo, galerinha? Tranquilo? Então, calculando esse determinante aqui, vai ficar 2. Tá? Vamos fazer agora um exercício. Vou escolher aqui a letra B para a gente responder aqui desse exercício. Tá? O resto vai ficar para vocês fazerem. Olha só, apareceu um negativo aí, pode ter dúvida. Então, olha só, vou pegar essa matriz B aí, vamos escrever na forma de determinante, né? De bases, né, iguais. Então, vai ficar 1. Aí você tem aqui o menos 3 elevado a 1 e o menos 3 ao quadrado, que dá 9. Tá? A outra, eu tenho 1, 4 elevado a 1 e 4 ao quadrado. Certo? E a outra, eu tenho 1, o menos 5 elevado a 1 e o menos 5 ao quadrado, que dá 25. Certo, turminha? Então, quais são os meus elementos característicos? O menos 3, o 4 e o menos 5. Tá? Então, quem vai ser o determinante dessa matriz de Van der Moon, cujos elementos característicos são menos 3, 4 e menos 5. Do jeito que está aqui. Certo? Então, vamos lá. Turma, aqui é o seguinte, aqui vai ficar 4 menos o menos 3. Então, vai ficar 4 mais 3. 4 mais 3. Por quê? É o menos da fórmula com o menos do número. Tá? E aqui vai ficar menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3. Tá? E aqui vai ficar menos 5 menos 4. Certo? Então, basta você pegar 7, multiplicar por menos 2 e multiplicar por menos 9. Tá? Aí você faz esse produto aí, você vai encontrar quanto é esse determinante. Só tenha atenção na questão desse sinal aqui.
Ok, galera? Então hoje a gente conheceu aí a matriz de Vandermonde, sua característica e como se calcula o valor do determinante. Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.